Abre a sua Bíblia comigo no livro dos Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11. Quero dizer para você que hoje eu estou assim especialmente emocionado. Tudo bom, linda? Especialmente emocionado por ver não apenas você aqui, os dois cultos juntos em um, por celebrarmos os 22 anos de fundação da nossa igreja, porque também hoje, veja só, aprove ao Senhor hoje, pleno domingo, da alta da mamãe do hospital. Então, antes de eu vir para cá, eu estava com ela. Bênção demais. É festa para todo lado. Então, com essa alegria no coração e com essa convicção de que o nosso Deus é Deus de milagres, amém? Eu quero ler com você Hebreus 11, os 10 primeiros versos da carta escrita aos cristãos que eram de origem judaica, possivelmente residentes em Roma, carta aos Hebreus, uma carta também destinada a todos os judeus convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, espalhados na diáspora. E fala assim destes exemplos da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite. Obrigado, meu Deus, pela tua presença conosco. Muito obrigado, Senhor, pela provisão generosa que tu tens derramado sobre nós, Deus. Tu tens derramado graça, tu tens derramado, ó Deus, da tua presença, e nós te sentimos neste lugar. Tu tens derramado, meu Deus, entendimento da tua palavra, que transforma as nossas vidas, e eu oro, Deus, para que nesta noite não seja diferente. Que tu derrames, Deus, desta tua graça, que nos faz entender e acolher a tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. Para a tua glória nós oramos. Amém. Amados, em 1985, a minha família se mudou do Rio para cá, e eu me lembro que em agosto nós ainda estávamos no Rio, fechando as coisas, para em dezembro nos mudarmos, e mais ou menos no mês de outubro, que é o meu mês de aniversário, passou um filme no cinema, e eu fui ver pela primeira vez. Hoje em dia eu já devo ter visto esse filme mais de 15 vezes, porque aí eu passei a assistir com os meus filhos, e agora nós vamos conhecer a idade do povo aqui. Quem assistiu Os Goonies? Olha aí, ó. Levanta a mão, vai lá. Ó. Sabe quem levantou? É quem é da minha geração, quem já entrou na casa dos 40 ou passou dela. Os Goonies foi o filme da nossa infância, foi o filme da nossa pré-adolescência. E o que é que acontecia ali nos Goonies?
é uma história de aventura, é super divertido o filme, muito divertido. É uma história de uns garotinhos que vão desobedecer o irmão mais velho. Os pais tinham se ausentado por algum motivo, eu não me lembro. O irmão mais velho fica de tomar conta deles e os gurizinhos acham um mapa do tesouro, e esse mapa do tesouro levava a um tesouro, obviamente, que iria resolver o problema de penhora lá das casas do bairro, e eles queriam de qualquer forma manter aquela vizinhança, então precisavam de dinheiro, e o mapa do tesouro os levaria para a solução desse problema. E aí eles desobedecem o irmão, cada um cata a sua bicicleta, skate, e eles vão atrás deste tesouro. E aí muitas aventuras acontecem. E por que a garotada, a criança e pré-adolescente gosta tanto desse filme? É um filme que eu assisti muitas vezes, depois meus filhos assistiram e quiseram assistir outras vezes, e se bobear o dia que eu ligar a televisão e estiver passando, ainda vou ver umas partezinhas, porque é bom, relembra uma época boa, porque mostra crianças com autonomia, mostra crianças em busca de algo maior, mostra crianças se expondo a um perigo, mostra um rapazinho que tem um amor platônico pela paquera do irmão mais velho. Isso tudo faz parte dessa fase de pré-adolescência. Mostra a garotada se enfiando no meio de uns canais subterrâneos, aí eles encontram com aquele bicho feio ali do canto que é o Slot, e o Slot é um irmão, renegado dos bandidos da história, mas ele se torna bonzinho, e ele tem uma força excomunal, e ele passa a proteger as crianças. No final, aquele bochechudinho ali, que é a maior comédia no filme, adota o Slot como o irmão mais velho dele, leva para casa. Então esse monstrengo aí se torna uma espécie de superpoderes, e você vê essas crianças engajadas no enredo, porque eles estão abraçando algo maior do que eles. Eles estão querendo encontrar um tesouro para, a partir desse tesouro, resolver o problema da vizinhança toda. Isso cativa, isso tem elementos que as crianças se identificam. A gente passou um fim de semana numa casa de praia uma vez, e foi muito bom, teve muita coisa legal, mas teve uma noite lá, que o meu filho levou uma carreira de um cachorro, e ele me disse que nunca correu tão rápido na vida. Adrenalina faz a perna da gente dobrar a força, né? E aí no final, fim de semana, feriado, muito agradável, e aí pessoal, o que vocês mais gostaram? E aí ele disse assim, com certeza foi a carreira do cachorro, porque o perigo, a aventura, a emoção desperta isso. Aí a gente cresce, a criança se encanta com esse tipo de possibilidade de aventura. Aí a gente cresce, começa a ficar com um pouco mais de medo, é ou não é? E a carreira de um cachorro pode estragar o nosso fim de semana todo, não é não? Até porque a gente não vai ter força e perna o suficiente para correr que nem um moleque de 13 anos, não é não? Aí a gente começa a ficar com receio de se aventurar, a gente começa a querer algo mais seguro, a gente começa a exigir. Não, se tiver que dormir num quarto sem ar-condicionado, nem me chame que eu não vou, se não tiver uma cama confortável, não conte comigo. Mas ainda temos no nosso coração o anseio por viver aventuras maiores do que nós, projetos que sejam dignos de serem vividos. Só que como adultos nós colocamos algumas garantias, nós queremos nos cercar de algumas garantias de que o projeto vai dar certo. Por exemplo, se eu sou convidado para fazer parte de um projeto novo, eu preciso, por precaução, ter algumas garantias de que esse projeto vai dar certo, de que se houver alguma perda material não será tão grande o suficiente para destruir meu lastro financeiro. Se eu sou chamado para entrar em algum projeto, eu vou, mas boto um pezinho atrás porque eu tenho receio que, não dando certo, eu me magoe com outras pessoas ou venha a magoar outras pessoas. Nós temos um medo natural do desconhecido, é ou não é, gente? Como adultos, nós queremos abraçar algum tipo de projeto, nós vivemos para abraçar projetos. Uma vida que não tem um propósito definido, já dizia Martin Luther King, é uma vida que não vale a pena ser vivida. O homem descobre a razão pela qual viver a partir do momento que ele encontra uma causa pela qual morrer. Dr. King disse isso. Faz sentido para você?
Nós somos movidos a esses desafios, mas nós nos cercamos ou queremos nos cercar de garantias. Aí a palavra de Deus nos brinda com esse texto do capítulo 11. A palavra de Deus nos brinda com esse texto que fala sobre homens e mulheres que foram convidados a entrarem em projetos, aventuras, desbravar novos lugares, mas que não tiveram garantia alguma. E o texto nos fala de um elemento essencial para que um homem ou uma mulher de Deus dê um passo desse, rumo ao desconhecido, rumo a um projeto completamente novo e promissor, mas completamente ausente de garantias. O ingrediente essencial para se dar um passo desse chama-se fé. E o texto que lemos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o texto vai falar de personagens que você conhece. Aqui no título fala dos exemplos de fé, talvez a sua Bíblia traga como heróis da fé. Mas ele vai desde lá do início do Gênesis e vai trazer o Abel, que pela fé ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Vai falar do Enoque, um homem que andou com Deus de tal forma que não vivenciou a morte, foi arrebatado, porque caminhou pela fé. Vai falar de Noé. Noé recebeu aquela orientação, no mínimo confusa, da parte de Deus: constrói uma arca e coloca dentro dela um casal de todos os animais, porque a geração de humanos chegou a um nível de perversão que eu vou destruí-la toda. E Noé, diz o texto, pela fé obedece. Depois de falar desses exemplos pré-históricos, ele entra na história de fato do povo hebreu, e aí traz Abraão, que pela fé sai da sua tenda, da casa da sua parentela e vai rumo ao desconhecido pela fé. Sua esposa Sara o acompanha pela fé. Os seus descendentes Isaque, Jacó, depois José, o texto diz que pela fé eles também seguem rumo ao desconhecido, acreditando na promessa, acreditando e tendo a certeza de coisas que ainda não se viam. Depois de José, o autor aqui aos Hebreus fala que Moisés foi levantado para tirar o povo do deserto, para tirar o povo do Egito e caminhar com esse povo pelo deserto. Caminha pelo deserto, chega na beira da promessa, mas não entra. E ali então Josué conduz o povo, e tem um momento da história, você vai lembrar, e esse capítulo 11 nos relembra o nome desta mulher, Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó. Pela fé, ela resolve acolher os espiões dos hebreus. Não se sabe como nem porquê, mas ela colocou a turma para dentro e os ocultou dos grandes líderes da sua cidade. Depois desse período de conquista da terra, o texto continua e fala do Baraque, do Gideão, do Sansão, fala dos juízes que pela fé cumpriram os propósitos de Deus. Depois destes vem Samuel, depois de Samuel ele fala de Davi, depois de Davi ele diz que todos os profetas abraçaram esse projeto de Deus pela fé, e diz que nenhum deles viu a concretização do projeto que Deus lhes havia comissionado. Depois dos profetas, ele fala de muitos homens e mulheres que viveram e que morreram em nome da fé que havia lhes feito dar passos rumo ao desconhecido. Então vamos parar um momento aqui para contrapor a nossa realidade, que gosta e precisa de abraçar projetos, mas que não consegue fazê-lo sem um mínimo de garantias. Lembra? Garantia que vai dar certo, garantia que eu não vou perder muito se der errado, garantia que eu não vou ser magoado, garantia que eu não vou ser rejeitado, garantia de sucesso, porque a nossa sociedade não tolera mais derrota e fracasso. Nós estamos deste lado, e querendo abraçar um projeto, exigimos garantias. Mas do outro lado tem o capítulo 11 de Hebreus, e Deus dizendo: eu ainda tenho projeto para vocês, o que eu não tenho são garantias. Se você for abraçar um projeto que é meu, o passo que você vai dar é pela fé. Amém, queridos? Olha o que fala sobre
este passo de fé. No verso 7, fala que Noé foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Verso 8 fala que Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Percebe que existe assim um vácuo, um escuro. No verso 13 fala que todos estes, os descendentes de Abraão, viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram de longe e de longe saudaram. E para terminar, o verso 27 fala de Moisés, que pela fé saiu do Egito, perseverou, porque ele via aquele que era invisível. É esta fé que não precisa de vistas. Nós precisamos deixar de lado essa mania humana e carnal de só abraçar um projeto de vida quando temos garantias, quando vemos, quando os nossos olhos analisam todas as variáveis possíveis, e aí a gente diz, é seguro o suficiente, portanto, pula para dentro. Nós precisamos abandonar isso, porque a vida com Deus nos pede algo mais. Ela coloca para nós um plano e nos pede para confiar, dizendo, este projeto é o que eu tenho de melhor para você. Agora, para abraçá-lo, eu exijo pessoas que tenham fé. Se a gente tem todas as garantias, que mérito há em abraçar um projeto que a gente já sabe que vai dar certo? Que mérito ou que graça, né? Nenhuma. Jesus Cristo, certa vez, no final do Evangelho de João, capítulo 20, chegou para Tomé. Lembra do Tomé? Ele tinha que o quê? O Tomé tinha que ver para crer. E Jesus Cristo ressurreto, ele adentra ao recinto e ele conhece o coração de Tomé, e ele diz, Tomé, aqui estão as minhas chagas, toca, sente, vê. E Tomé, quando faz isso, diz o texto que ele cai de joelhos, capítulo 20 de João, cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. E então Jesus o toma pela mão e diz assim, porque vistes, credes. Em verdade vos digo, bem-aventurado aqueles que não vendo, creram. Olha que jogo de palavra forte. Bem-aventurados aqueles, eu e você, que são chamados a um projeto de vida inigualável e que mesmo sem enxergar garantia alguma, creem e mergulham de cabeça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, sempre que a gente fala de projeto de Deus, sempre que a gente fala de sonhos de Deus para a tua vida, meu irmão, Deus tem sonhos para a sua vida, eu sempre esbarro na mesma pergunta. As pessoas vêm a mim e fazem a mesma pergunta, dizem assim, pastor, mas como é que eu vou saber quais são os planos de Deus para mim? Como é que eu vou saber que projeto é esse? Eu quero, claro, quem não quer abraçar um projeto de Deus? Mas como é que eu vou saber que o projeto é de Deus? Como é que eu vou saber que não é coisa da minha cabeça? Aí, irmãos, não tem outra forma senão você abrir o seu coração para um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo. Porque quando você está íntimo do Senhor, você ouve a sua voz. E quando você ouve a sua voz, você começa a aprender a diferenciar o que é voz do seu coração e o que é a voz de Deus, confirmando ou não a voz do seu coração, dizendo para você, este é o caminho, segui por ele. Mas não dá para fazer isso apenas levantando e sentando todo domingo aí nessa cadeira. Tem que ter constância, tem que ter cotidiano, tem que ter vontade, fome e sede da palavra e da presença de Deus. Há 22 anos atrás, algumas pessoas ouviram essa voz. E essa voz dizia assim, olha, tem muita gente ali na zona leste da cidade, lá para as bandas do Papicu, tem muita gente acolá precisando ouvir o Evangelho. Vocês estão já há muitas décadas acomodados e muito bem instalados nos bancos da igreja do centro da cidade, a nossa igreja mãe. Quando se ouve essa voz, só se pode fazer duas coisas, ou desprezá-la, como quem diz assim, isso vai dar uma preguiça, isso vai dar uma canseira medonha, deixa eu ficar no meu canto mesmo. Ou então você dizer, a voz é de Deus, o projeto é dele,
não temos garantia que vai dar certo, mas a gente mete a cabeça e vai. Há 22 anos isso aconteceu. Imagine você, pensa comigo agora, se há 22 anos atrás as pessoas não tivessem dado ouvidos a essa voz, não tivessem obedecido, não tivessem intimidade suficiente para buscar quais eram os projetos de Deus para suas vidas, e estivessem cada uma delas ainda insistindo em viver em projetos próprios, pessoais, sabe o que ia acontecer? Olha ao seu redor aí, olha para o lado, olha para trás, quem está aqui na frente, olha para trás, dá uma olhadinha aí, ó. Nada disso estaria aqui agora. Talvez nem você, que já foi batizado aqui na Nova Jerusalém, estaria aqui. Sim, é claro, Deus iria levantar outra pessoa, outra igreja, outro lugar, e pela sua graça Ele teria todos os meios para lhe alcançar. Eu creio nisso, sim, mas desse jeito que nós estamos aqui, Igreja Presbiteriana, Nova Jerusalém, essa comunidade gostosa, essa turma engajada, essa turma que leva a palavra de Deus a sério, a comunidade Pedra Aguda, que tem sido abençoada e que tem nos abençoado, se não fosse a obediência de homens e mulheres lá atrás, esse projeto não teria acontecido e certamente não haveria tudo isso aqui. E quantas outras coisas Deus quer fazer através da sua vida? Quantos projetos Deus tem para realizar através de você? E você ainda insiste em viver apenas aquilo que lhe agrada. Você não acha que é um pouco de egoísmo? Quanto que Deus quer te usar para chegar em outras pessoas? Para chegar em outras terras, quem sabe para plantarmos juntos outras igrejas pela cidade e outras pessoas serem alcançadas com o poder do Evangelho. Mas enquanto você se fechar e quiser viver apenas os seus planos pessoais, o projeto de Deus vai acontecer, mas não vai ser com a sua colaboração. E aí eu vou dizer, eu e você perderemos muito com isso. Quanto que Deus quer fazer através de você? Quantos projetos de Deus podem acontecer se você disser: Deus, na minha carne eu quero garantias, mas pela fé eu me disponho a dar um salto no invisível, eu me disponho a abrir o coração e dizer: Senhor, minha vida te pertence, faz dela aquilo que tu queres. Nós ouvimos uma frase mês passado que me impactou profundamente. O pastor Ricardo Agreste disse que felicidade é ter a certeza de que o que eu estou vivendo hoje na história faz parte de um projeto eterno. Olha que lindo isso. Se você abrir o seu coração e der um salto de fé para viver o projeto que Deus tem através de você, você poderá encontrar esta verdadeira felicidade que é a certeza de estar vivendo no hoje um projeto que é eterno. Sua vida não vai acabar quando você morrer, ela continua, ela deixa um legado. O título desta mensagem que foi anunciada essa semana, queridos, é Qual a tua obra? Esse título tem a mesma frase de um livro famoso, de um filósofo que a gente gosta muito, que é meu xará, inclusive, o Mário Sérgio Cortella. Mas com muita ousadia e petulância, o filósofo vai me dar licença, mas na verdade eu acho que esta pergunta que ele faz é equivocada. Não é qual é a tua obra, à luz do que estamos vendo aqui é, qual é a obra de Deus que Ele conta com você para fazer? A obra é dele, queridos. Ela vai acontecer à revelia de você entrar ou não. O que nós não podemos perder é esta chance de fazermos parte da grande obra que Deus está fazendo mundo afora. Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele contou com essas pessoas que há 2 décadas atrás disseram sim, sem alguma garantia, vamos entrar de cabeça, e cá estamos, na nossa igreja querida, e quanto mais ainda vai acontecer daqui para frente, e a partir da sua vida, quanto mais ainda pode acontecer, neste projeto maior, que Deus está escrevendo, e que tem o seu nomezinho lá, no hall
de atores, protagonistas ou coadjuvantes, não importa, mas Ele conta comigo, conta com você, para que a história caminhe. Que Ele nos dê esta fé que nos faz ter a certeza de coisas que não se veem. A fé é a esperança daquilo que foi prometido, mas é também a certeza daquilo que não foi visto. Eu e você não vemos e não sabemos o que virá amanhã. Pode dar certo como pode não dar certo. Mas por favor, queridos, não vamos deixar de tentar com medo. Vamos dizer: Senhor, estou aqui, conta comigo, a tua história está acontecendo e eu quero fazer parte dela. E que assim o Senhor ainda escreva muitos outros anos da Nova Jerusalém, contando comigo, contando com você, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero orar com você agora e consagrar o tempo que nós vamos ter, porque esta oração agora é importante. Esta oração, ela vai ser para aquelas pessoas que querem sair desta zona de acomodação, deste lugar de egoísmo, e a palavra certa é essa, o egoísmo de querer viver para um projeto próprio, pessoal apenas, e dizer: Senhor, minha vida precisa ser muito mais do que eu mesmo, minha vida precisa ser um passo dado na tua direção, minha vida precisa ser a continuidade de algo que o Senhor já começou. Eu quero orar por você. Agora, por favor, normalmente a gente fica todo mundo de pé. Eu quero que fique de pé apenas aquelas pessoas que honestamente vão dizer isso para Deus: Senhor, eu não quero viver apenas o meu projeto, eu quero que minha vida seja parte do teu projeto. Usa-me, conta comigo para a glória de Jesus. Só se você quiser fazer essa oração, fica de pé conosco. Que a voz do Senhor alcance você agora no seu lugar. Que a voz de Deus te alcance e você possa ouvi-la. O meu desejo aqui é que você ouça a voz do Eterno, dizendo para você o seguinte: que você precisa abrir mão de decidir o que é melhor para você e apenas dizer sim ao que Deus diz que é melhor para você. Enquanto a gente canta essa música, preste atenção na letra e faça essa oração dizendo: Senhor, que a tua voz me alcance, que a tua voz revele para mim qual é o teu sonho, qual é o teu projeto. Faça essa oração juntos, em nome de Jesus. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, tocando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. Diga isso ao Senhor. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém.
porque o Senhor nos ama, querido, que nós podemos confiar nele, confiar na direção da sua voz. Aleluia. Diz: tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Me refaz De novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Senhor, queremos o nosso coração moldado ao teu coração, Senhor. Chega de viver projetos pessoais de vida. Por mais, ó Deus, que queiramos sucesso, por mais que queiramos, ó Deus, negócios que deem certo, Senhor, nós queremos tudo isso a partir dos teus projetos para nós, Senhor. Chega de viver apenas aquilo que nós queremos. Molda o nosso coração ao teu, Senhor. Quando a gente sair daqui hoje, Deus, nos leva convictos desta certeza de que pela fé nós podemos ingressar no maior e melhor projeto de vida que é possível ser vivido. Oh Deus, nos dá essa certeza, certeza não pelo que vemos, não por garantias dadas, certeza, Deus, por fé, certeza, meu Deus, daqueles que confiam, certeza daqueles que confiam não por vistas, daqueles que caminham com um Deus que guia os nossos passos. Molda o nosso coração ao teu, Senhor, e nos coloca no centro da tua vontade. É o que te pedimos, e pela fé a tua igreja toda diz: amém.